programa hoje está quentíssimo e você sabia que existem alimentos capazes de ajudar na higienização da boca? No dia a dia, nós ingerimos diversos tipos de alimentos e muitas vezes não nos damos conta de como eles podem colaborar com a nossa saúde bucal. Para quem não sabe, existem alimentos capazes mesmo de ajudar na higienização da boca, são chamados alimentos detergentes. E quem vai falar sobre isso é o Dr. Anderson Bernal. Vai falar sobre esses alimentos. A gente quer também que você ligue e tire as suas dúvidas no 11 2818 4593. Doutor Anderson, prazer tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo. Prazer é meu, todo estar com vocês. Boa tarde. Uma ótima tarde, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Vamos falar bastante coisa hoje, né? O assunto hoje é empolgante, né? Além de ser empolgante com relação aos alimentos detergentes, podemos ainda juntar com as fofocas e falar quem é que tem mau hálito, quem é que não, né? Exatamente. Como é que pode cuidar do mau hálito, como é que a gente pode fazer essa situação toda se tornar muito mais agradável, né? A gente pode entregar também, né? Mais ou menos. Pode beijar quem não pode beijar. Quem pode beijar quem não pode. Interessante, isso é realmente verdade. Doutor, antes de falar dessa questão do mau hálito, que eu julgo muito importante, inclusive no ato de beijar, eu acho que é fundamental beijar uma boca saudável. Quais são os alimentos detergentes? Bom, basicamente você tem alimentos de prática que a gente usa, né? Então a maçã, a cenoura, quando você está com a boca muito suja, as pessoas costumam usar um chicletinho para poder limpar, nem sempre o chicletinho ele limpa na hora. Ele te dá aquela limpeza superficial e depois ele volta com aquela sensação do dente meio enrugado, né? Então, a maçã ou alimentos que contenham mais fibra são alimentos que, na mordida, você consegue limpar e tirar também o mau hálito. Então, uma coisa ajuda a outra, na verdade. Além de você limpar, você consegue equilibrar um pouco mais esse hálito, né? Quer dizer, então, que depois que a gente eu almocei, e aí, de repente, eu não pude... O ideal é escovar o dente, né? Mas não pude escovar o dente. Se você tiver que escolher alguma coisa para comer, eu ia falar com uma maçã. Porque de todos os alimentos, é o alimento que mais a maçã, a limpar. pera não. A pera também. Todos os alimentos contêm fibra. A pera é mais dura, né? A pera é mais dura, porque o ato de morder com a fibra faz com que você limpe. Agora, que alimentos que possuem fibra? Então, alimentos que têm talo. Então, vamos lá. Se você... Brócolis, couve-flor. O nutricionista falou para mim, teve aqui também dizendo que quanto mais verde escuro, mais fibra, não é isso? Mais fibra, é isso aí. As verduras. Mais fibra. As verduras todas. Então, todas essa gama de talos, né, elas contêm a propriedade de você poder limpar os dentes também. Pode parecer que é uma coisa muito pequena, mas foi comprovado ao longo desses últimos anos, a coisa evoluiu demais, né? Até com relação ao mau hálito, que a gente vai falar um pouquinho também. E aí evoluiu um pouquinho da gente saber que alguns alimentos, eles são tão bons para a nossa boca, e para o nosso estômago, e para o nosso mau hálito, ou para a nossa limpeza dental, como não se imaginava, né? Isso é comprovado. Doutora, então, já que nós estamos querendo entrar na questão do mau hálito, vamos falar então, porque foi feito um estudo que hoje 50 milhões de brasileiros possuem o mau hálito, seja em menor ou maior grau, né? Então tem sempre que é? Quantos por cento? 50 milhões. Nós somos 180 milhões de habitantes. Então você imagina que 50 milhões foi comprovado que aconteceu. Ai, que medo, gente, aqui tá todo mundo Inclusive bom. foi o Instituto de Halitose que fez esse levantamento. Né, que já está preocupado. Por quê? Inclusive, eu estava conversando com o doutor nos bastidores. O nosso povo acredita que o problema do mau hálito é estômago. E acho que o doutor é melhor explicar. Não é o estômago. O estômago, vamos colocar assim, se equipara a 10% e 20%. Os outros 80% é em relação à higiene bucal. Por favor, doutor, esclareça. É verdade. Então, você que está em casa, presta atenção. Né? Presta atenção. Mau hálito, 80% está na boca, não é no estômago. Inclusive, o Brasil é um dos únicos países que acha que é no estômago, né? Está com mau hálito, mas é no estômago, não é. Tá? 80% do mau hálito está na boca. O que é? Resto por que de alimento, está na por boca? exemplo? Não adianta falar que o brasileiro não tem força de vontade. Eu acho horrível falar isso. O brasileiro é um povo aguerrido. Até para escovar os dentes, eu acho que escovam. Muito mais do que o europeu. Muito mais do que o americano. Você pega uma boca de um americano, de um europeu para cuidar, geralmente é muito mais detonado do que um brasileiro. Aliás, no teoricamente falando, já não estou falando de perda de dente, tá? Que o brasileiro perde muito dente, mas falando de limpeza, uma questão cultural. Muito bem. E 80% está na boca. E escova mal, então? Escova mal. O problema é a escovação. E a placa bacteriana. O problema é formar o tártaro, porque em 24 horas que você não escovou o teu dente direito, já forma a placa bacteriana. É a bactéria com resto de alimento que vai entrar dentro da tua gengiva e vai buscar teu osso. E aí dá gengivite, que é inflamação. Então, eu sempre falo, a prevenção é a coisa mais importante que existe. Prevenir para não ter problema.
Complementando a história do mau hálito, 80% está na boca. E mais de 70% está na língua. Ah, muito importante também. Tem que escovar a língua. Você não acorda de manhã com aquele gosto, né? Você que está em casa, que fuma muito, que acorda de manhã com aquele gosto. Todo mundo acorda com um gosto ruim, que é o gosto de enxofre. A boca solta, a natureza da gente tem um enxofre. Tanto que você limpa e ele já vai embora o gosto. Agora, as pessoas que não têm a mania de escovar a língua ou de tirarem com raspador, eu sempre falo, raspador de língua, gente, custa R$2. Todas as pessoas podem ter. Escova os dentes normal e usa um raspador de língua. Ele tira aquela saburra. É nela que contém o quê? A bactéria que dá o mau hálito. E uma limpeza dental bem executada, a gente mata esse problema do mau hálito. Então tem que deixar... Como é que é? O fio dental também. Essencial, né? O fio dental Então, ele é essencial para uma escovação. Eu costumo falar assim, vamos falar que nem brasileiro. Palito nunca, né? Pô, palito nunca. Palito nunca. Agora eu vou falar... Porque eu vejo tanta gente ainda com palito. Mas o problema do palito é o seguinte, às vezes a pessoa tem que fazer restaurações mais bem executadas, que ficam espaço, aí vai com o palito. É uma questão cultural. Eu acho assim, fio dental, muito bem, não vou falar para a pessoa usar 3 vezes por dia o fio dental, que não vai usar. Então use uma vez de noite, muito bem usado. Antes de dormir? Antes de dormir, porque eu acho que a melhor escovação realmente, a mais certa, é a escovação noturna. Ó, gente, vamos todo mundo escovando o dente, tem uma ligação. Alô, quem está falando? Alô? Oi, quem está falando? É Marta Magalhães. Marta Magalhães, de onde você fala, Marta? Do Taboão da Serra. Obrigada pela sua ligação, Marta. De nada, imagina, é um prazer. Abração para o Taboão da Serra. E qual é a sua pergunta para o doutor Bernal? Eu gostaria de saber do doutor, assim, tudo que eu como que é ácido, a minha língua fica sensível e ardida. Assim, eu não posso comer jiló, berinjela. E é tudo o que eu gosto, sabe? E tudo fica assim, ardidinho. Minha língua é muito fininha. Eu gostaria de saber por quê. Você usa algum tipo de prótese, minha querida, na boca ou não? Não. Não, são só... Você tem todos os dentes? Tenho. Se você está forçando muito para escovar essa língua ou não? Com a escova de dente? Você usa algum produto diferente a não ser a pasta? Não, não uso, não. É porque acontece aí, o que ela tem? Você tem uma sensibilidade maior à superfície da língua. Então, eu vou te dar uma dica. Procura usar um pouquinho menos de pasta de dente na escova, porque talvez você esteja usando muita pasta de dente, e essa pasta, como ela é forte e mucosas são sensíveis, você esteja até machucando a tua língua pela presença do excesso de pasta. Ou se não, muda a pasta dental que você está usando, para poder ter uma outra... às vezes você está usando em forma de creme, usa a forma do gel, que ela é um pouco mais branda e vai te dar uma outra característica com relação à sensibilidade da língua. Aliás, tem isso também, né? Dizem que a pasta mais ácida, tem gente que acha que é melhor, né? E às vezes não é às isso. Vezes ela é pior. Na verdade, o segredo de uma boa escovação não está na pasta. Está na técnica que você usa. Tá. Então, eu sempre brinco do bolinho e do trenzinho. Sempre fazendo a bolinha onde você enxerga e o trenzinho onde você morde. Tá. O que deve ser colocado de pasta é um grão de arroz. Né? Então, a quantidade de pasta não faz diferença, doutor Igual. Se você coloca um volume muito, vamos colocar, grande, uma quantidade absurda na escova, achando que isso vai favorecer, vamos falar assim, eu estou colocando mais sabonete, né, para escovar, e teoricamente, você põe muito, e isso não favorece. Parece que você está com a boca limpa mais rápido, né? Vem a sensação de limpeza. E, na verdade, é mais isso não tem que ocorre. Colocar menos pasta. Olha, vou dar o nosso número novamente, 2818-4593, 11-2818-4593. Ligue aqui para tirar as suas dúvidas com o doutor Bernal. É isso aí, estamos à disposição. Mas quer dizer que você estava falando da pasta, quanto menor a pasta quantidade? Pouquinho. Aí já vai a outra dica. Pasta, gente, um pouquinho só. Um pouquinho para você poder saber onde você está escovando e sentir a superfície do dente bem lisa, tá? É muito importante isso.